Ok, muito boa noite. Estamos aqui pela graça de Deus mais uma vez para compartilhar a palavra. O nosso Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e nós damos a Ele a glória devida, neste tempo, e porque Ele é o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor agora e eternamente. Ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus, que nos amou e nos ama incondicionalmente. E seu amor foi revelado na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Se você pode, comigo nessa noite, abre a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, e vamos orar. Romanos capítulo 8, e oremos. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Deus e Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Quem somos nós, Senhor, neste mundo tenebroso, às vezes considerados insignificantes, mas de grande valor diante do nosso Deus. Como luzeiros neste mundo tenebroso, nós proclamamos a glória do nosso Pai. Aleluia, aleluia, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Pai, em nome de Jesus, nós queremos interceder neste momento, Pai, pelas pessoas que estão enfermas. Nós lembramos neste momento meu sobrinho Guilherme, lá em Montes Claros, que vai fazer a cirurgia no joelho amanhã. Que o Senhor abençoe o médico, a equipe médica. Que o Senhor abençoe o anestesista, Pai, que tudo possa correr sem nenhum problema e que ele possa recuperar bem em nome de Jesus. Te louvamos por sua graça, pelas suas misericórdias, pelo seu perdão incondicional. Te louvamos porque nós podemos interceder uns pelos outros. Te pedimos, Senhor, que o Senhor opere milagre naqueles irmãos que estão passando por momentos difíceis com a saúde neste momento. Ó Pai, nós temos orado por vários irmãos e até mesmo por nós. Que o Senhor possa operar uma cura em cada um que está clamando, ó Pai, neste momento, para a honra e glória do Teu nome. Sobre as nossas necessidades, seja ela física, emocional, financeira, que o Senhor possa ir de encontro de cada uma delas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Espírito Santo, unge nossos corações. Fale conosco nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos a honra, a glória e o louvor agora e eternamente. Amém. Amém? Amém. Romanos capítulo 8, versículo 1, é um versículo que a maioria de nós conhecemos, né? Muitos de nós conhecemos de cor esse versículo. Mas é interessante para o capítulo 7 de Romanos, né? Paulo ele expressa ali a sua incapacidade diante da carne, diante da vida no dia a dia e a sua dependência completa em Deus. Mesmo quando ele não queria fazer algo, ele acabava fazendo, né? E essa é a carne, que é um dos nossos inimigos, né? A velha natureza. E Paulo vem falando aqui no capítulo 7, ele chega à seguinte conclusão, no versículo 24 e 25, ele fala o seguinte, são os dois versículos antes do capítulo 8, versículo 1. Romanos 7, versículo 24 e 25, olha a conclusão de Paulo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador. Aí vem o capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, amados irmãos, nesta noite, esse versículo é tão fácil de entender, mas ao mesmo tempo, nós criamos dificuldades de colocá-lo em prática em nossas vidas, não é verdade? E uma das razões, porque muitos de nós temos dificuldade de colocar em prática, é porque nós temos uma luta diária com a velha natureza, né?
que está o tempo todo a carne, a velha natureza, o inimigo, o diabo, esse mundo, está o tempo todo apontando o dedo para nós e dizendo: culpado, culpado, culpado. E sabe, e esta é uma mentira que é jogada na nossa frente. Cada um de nós que somos verdadeiramente nascidos de novo. Porque agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para mim nem para você, porque toda a condenação que recairia sobre nós foi lançada na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, na cruz do Calvário. Por isso, quando Romanos 8, versículo 33 fala: quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quando nós acusamos um irmão, nós estamos acusando Deus. Porque é Deus que o justificou. É Deus que nos justificou. Deus que nos fez justos mediante a obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Ainda, sabe, amados irmãos, os nossos pecados, em Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, olha comigo lá rapidinho, Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus disse o seguinte: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Vinde, arrazoemos. Sabe essa palavra arrazoemos? Arrazoemos tem o significado de: vinde, alegue as suas razões. Vinde, tente justificar diante de mim as suas atitudes. Alegue suas razões diante de mim. Ainda que os seus pecados sejam como escarlata. Vermelho vivo, aquele vermelho vivo, eles se tornaram branco como a neve. E isso ocorreu há 2000 anos atrás. Quando todos os nossos pecados foram lançados na pessoa de Jesus. Quando Jesus consumou a obra do Calvário, ele estava levando sobre si os pecados de toda a humanidade. Lembra que Jesus gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus, meu, por que me desamparastes? A resposta é em Salmos 22. Deus virou o rosto do seu filho na cruz do Calvário, porque seu filho, Jesus Cristo, estava levando sobre si os pecados de toda a humanidade. O pecado de toda a humanidade. Ele se fez pecado por nós. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Nós sabemos que a crucificação veio na época dos 300 anos antes de Cristo vir com os romanos. Mas é interessante que Salmos 22 relata que ele foi pregado, as suas mãos e pés transpassaram os 900 anos antes de Jesus vir, já foi profetizado de como ele morreria. Lembra de Deuteronômio que quando um filho rebelde, beberrão, era pego, os pais tinham de levar diante dos sacerdotes, e esse filho, beberrão, era apedrejado até a morte. A morte era por apedrejamento. E depois de morto, ele era pregado no madeiro, para servir de exemplo para outros jovens. Por isso fala lá em Deuteronômio: maldito aquele que for pregado no madeiro. Aí nós lembramos de Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Jesus se tornou maldito ao ser pregado na cruz pelos pecados de toda a humanidade. Ele não estava levando sobre si o seu pecado, porque ele não pecou. 100% homem, 100% Deus. Ele foi sem pecado na cruz. Ele não foi apedrejado e morto e depois pregado na cruz, como a lei dizia. Ele foi pregado vivo e consciente na cruz, porque ele não estava levando sobre si os seus pecados, mas sim os pecados de toda a humanidade.
ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. Agora os nossos pecados, quanto diz do Oriente e do Ocidente, Salmo 103, Deus afastou de nós. Os nossos pecados jamais poderão se encontrar conosco diante de Deus, perdoados. Em Miqueias, capítulo 6, 18, nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar, perdoados, esquecidos, e se foram para sempre. Nós cantamos essa música, né? Perdoados, esquecidos, e se foram para sempre. Seu sangue cuida de mim. Amém? Então, amados, somos perdoados. Todos os nossos erros, todos os nossos fracassos foram lançados na pessoa de Jesus. Em João capítulo 19, versículo 30, Jesus gritou: está consumado. Está consumado. No grego é tetelestai, que significa a dívida foi paga. Uau! O judeu, quando ele cometia um crime naquela época, ele tinha uma lista, era colocado, relatado o crime dele e a pena dele. O juiz dava a pena dele, era colocado ali na frente. E se ele cometia vários crimes, era anotado nessa lista. E de acordo que ele fosse cumprindo, né, ele ia quitando aquelas dívidas. No final, quando ele quitasse toda a dívida, o juiz batia um carimbo, tetelestai, que significa a dívida foi paga. Não tem mais condenação. Ele já pagou a pena. Ele já pagou a condenação que era imputada a ele. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele bateu o carimbo na nossa lista, que era imensurável, imensa. E nós éramos incapazes de pagar. Por isso estarmos condenados diante de Deus. Mas Jesus gritou: está consumado. Tetelestai. Ele bateu o carimbo na nossa lista. A nossa dívida foi paga. O escrito da dívida que pesava sobre nós foi cancelado. Olha lá, Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Versículos 13 e 14. Está escrito: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Perdoado. Não há mais condenação, não há mais culpa, não há mais o escrito da dívida que era contra nós. Está perdoado eternamente. Hoje você pode viver sem esse peso, sem essa culpa, sem essa condenação, porque Jesus levou sobre si todos os nossos erros. Nós podemos perdoar uns aos outros, como ele nos perdoou. Ele não lembra mais dos nossos pecados. Não devemos ficar lamentando e lembrando dos pecados dos outros, nem dos nossos mesmos. Se Deus não lembra, por que nós temamos em ficar lembrando? Perdoados para sempre, eternamente. E aqui está para nós hoje, amados irmãos, o perdão não significa que você estará desconsiderando o pecado e não faz nada sobre ele, mas sim, você está liberando uma pessoa dele, também da sua culpa e do poder de condenação. Você está liberando o perdão, você está perdoando, você está liberando essa pessoa. Literalmente perdoando. Sabe, amados irmãos, normalmente pensamos em perdão como um termo
de Deus nos perdoando, e de fato Deus nos perdoou, como nós temos visto até agora, completamente. Somos perdoados por Deus. Mas sabe, mas parece que nós temos duas escolhas aqui em nossas vidas. E uma delas é, podemos nutrir nossa dor e raiva com o resultado que interfere com o nosso relacionamento com Deus, ou podemos perdoar e liberar, deixar a pessoa aí, seguir em frente. E isso é algo sobrenatural das nossas vidas. Quando nós nutrimos uma raiva, em vez de perdoar, nutrir implica prestar atenção em algo, cuidar dele e alimentá-lo. Isso significa que muitas vezes nós tiramos uma lista da prateleira e ficamos observando, mastigando essas coisas, em vez de meditar na obra que Jesus fez por nós, nos liberando do poder de culpa, de condenação, nos liberando do peso do pecado e das suas consequências. Então, nós não devemos nutrir, ou seja, não ficar memorizando coisas que Deus não lembra mais. Mas devemos sim, o número 2, perdoar, liberar a pessoa, deixar aqueles que nos ofenderam, que nos machucaram. Porque assim como nós estávamos ofendendo a Deus por causa dos nossos erros, e Deus nos perdoou, nos fazendo novas criaturas e nos dando um novo começo, devemos também liberar o perdão para esse. Isso que Colossenses capítulo 3, versículo 13 está escrito: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como foi que Deus perdoou você e a mim? Tomando o nosso lugar, a nossa culpa, a nossa condenação, ali na cruz do Calvário. Nós não merecíamos, mas Ele liberou o perdão eterno para nós. Assim devemos nós também suportar uns aos outros e perdoar, liberar o perdão para os outros. Amados irmãos, nessa noite, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Né? Que você e eu não devemos carregar este fardo de não liberar perdão, de não perdoar. Perdoa e segue em frente. Está consumado. Tetelestai. A nossa dívida já foi paga. Permita que o sangue de Cristo purifique a sua, a minha, a nossa consciência de obras mortas, como está escrito em Hebreus 9, 14. Não fique mastigando algo que Deus não chamou você a mastigar. Levante a cabeça, segue em frente, perdoa a si mesmo e perdoa aqueles que te ofenderam. Siga em frente, não fique lamentando os erros do passado. A obra consumada sempre nos apontará para o perdão incondicional. Devemos, sim, perdoar uns aos outros, como o Senhor nos perdoou. Ele não lembra mais dos nossos erros e fracassos do passado. Assim também nós não devemos lembrar nem dos outros, nem tampouco os nossos. Nem tampouco os nossos. Quando Paulo diz nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é porque toda a culpa já foi lançada na pessoa de Jesus na cruz do Calvário, e Deus nos perdoou. Devemos perdoar a nós mesmos e liberar perdão para aqueles que têm nos ofendido. Segue em frente, de cabeça erguida. Sabe, perdoar, liberar a pessoa da condenação, da culpa, não significa que você tem de andar abraçado com a pessoa para cima e para baixo. Significa que aquele que te machucou não vai te machucar mais. Perdoar. Perdoai-vos uns aos outros, como o Senhor vos perdoa. Paulo diz, desventurado homem que sou, mas graças a Deus, por Cristo Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nenhuma, a culpa dos nossos erros
foram lançados na pessoa de Jesus Cristo. Não há mais culpa, não há mais condenação. Podemos andar hoje em novidade de vida, perdoados, de cabeça erguida, andando para frente, tendo comunhão uns com os outros, comunhão com Deus, desfrutando da graça de Deus, das misericórdias do Senhor, que renovam e renovarão cada manhã das nossas vidas. E assim, deleitando no amor incondicional de Deus, porque Ele disse na cruz, está perdoado. Não há mais culpa, não há mais condenação. Siga em frente. Não exige de você algo que Deus não está exigindo. O amor de Deus é incondicional e nos perdoou na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando João Batista viu Jesus vindo em sua direção, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Paulo disse, com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Ore agora. Entregue a sua vida a Jesus Cristo pela fé. Se você gostaria de ter um novo começo, a garantia de vida eterna, ore comigo agora. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu confesso o Senhor Jesus como o meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração e me faz uma nova pessoa. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, 2 Coríntios 5,17 fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Então, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo. Seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar com você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que vivamos intensamente com Deus, sabendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perdoados, definitivamente perdoados, eternamente. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Que Ele te abençoe, e você e sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.